este aqui, mais uma vez, é um assunto que depende de todos, cada um fazendo o seu papel. Porém, quando ela chega, a dengue, ela chega muitas vezes avassaladora. Então, como é que isso é tratado? Como é que é diagnosticado? É tudo isso que nós vamos tratar. Agora sim, eu tenho ela à disposição. Doutora Ana Raquel Ceni Rodrigues, infectologista. Doutora, muito obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Muito bom tê-la com a gente aqui. Muito obrigado pela gentileza em ceder alguns do seu tempo aí, na verdade, para milhares de pessoas que nos acompanham pelo rádio, pela TV, pela internet. Muito obrigado, viu, doutora, pela gentileza. Obrigado pelo convite também. Muito bem. Ó, já vamos falar sobre a dengue, que é mais conhecida da população, os meios de contágio também, mas assim mesmo temos muito que falar sobre ela. Mas também eu vi que agora esse verão aqui é marcado por uma outra oportunista que é a hepatite. Esta chega de que maneira e ocasiona o que numa pessoa quando contraída? Então, a gente tem que lembrar que a hepatite tem a A, B, a C, né, que são as mais conhecidas, né? Hum, A A que ela é mais associada a essa questão do verão, desse excesso de chuvas, porque ela tem contaminação que a gente fala oral fecal, que é pela contaminação por alimentos, pela água, principalmente. Pode haver também contaminação sexual, mas principalmente por essa característica. Ela acontece em surtos. Hoje temos cada vez menos pelas condições sanitárias, mas é algo que a gente precisa ficar atento para as condições básicas de higiene, que pode ser uma doença, assim, na maioria dos casos ela resolve. Às vezes tem aquele quadro desagradável de ficar amarelo, dor abdominal, febre, um mal-estar intenso, mas às vezes ela passa despercebida e a pessoa está hum. contaminando. É A gente tem esta. vacina, está Ah, contemplado no calendário ah. para a criançada, né? E então é mais assim, a gente sempre manter os cuidados básicos de higiene. É esta hepatite de que estamos falando e que é ocasional, principalmente nessa época, então, né? É dessa hepatite que a Exatamente, senhora. que é essa época do verão, das Ah, temperaturas mais altas, a questão dos cuidados com os alimentos, as ah. viagens. Então vamos lá. Ela se apresenta sob certos sintomas, então a pessoa fica mais amarela, vamos dizer assim, é isso? Ela fica com. Isso, é aquele quadro típico que a gente vê, né? As fotos, né? Se for no Google, sai a pessoa amarela, Hum, com a face cansada, hum, febre, vomitando, dor abdominal bem forte. Então, é essa a hepatite clássica. e- Todas as hepatites podem se manifestar dessa forma, mas a que a gente vê que é a transmissão mais por alimentos, por água contaminada, é a hepatite é. A. E o diagnóstico é feito mediante qual tipo de exame nesse caso? Pode ser pelo quadro clínico, muito mais específico, que chama atenção, a gente vai investigar. Às vezes a gente vai investigar uma febre e vem a alteração dos exames do fígado, né, que é a principal alteração é o exame do fígado, e a gente acaba fechando o diagnóstico assim. Então, algum sintoma aí, ou febre, mal-estar, a gente acaba investigando. Neste caso, o que podemos fazer para evitar esta hepatite? A senhora disse aí de contaminação de ordem fecal, essas coisas todas, significa o quê? Asepsia, a limpeza das mãos, o que nós temos que fazer para evitar de contagiar? Isso. Acho que aqueles cuidados do Covid que foram tão, né, reforçados, acho que a gente está esquecendo, tem que ser sempre feitos, né, de higiene das mãos, manter os ambientes limpos, arejados, os cuidados com a procedência dos alimentos, principalmente em viagens, né, Hum, e assim, preparar bem os alimentos, lavar adequadamente, fazer o cozimento adequado daqueles que precisam. hum. Acredito que se a gente fizer o básico, a gente evita aí quase 100% das doenças infecciosas, né, como a diarreia, a hepatite, né, que seja. Ok. Há algo que seja importante dizer ainda em relação à hepatite propriamente, doutora? Eu acredito que essa questão de manter os calendários vacinais atualizados, que a gente viu aí, que já foi até falado, que tem uma diminuição da adesão, a pandemia influenciou, né, por aquele medo de um serviço de saúde, mas também os movimentos anti-vacina, que a gente tem esse recurso
Tem o recurso da hepatite A, da B, então a gente mantém esses calendários e as medidas básicas de higiene. Ok, gente, não é tão complicado assim seguir aí as orientações da doutora Ana Raquel, porque ela bem lembrou, praticamente são aqueles cuidados que a gente já vinha tomando, que conhecemos muito bem, em função da pandemia, em função da Covid. Feito isto, você estará, evidentemente, cercando a possibilidade de que você seja infectado. E é típico desta época mesmo, né, doutora? A hepatite. No verão a gente pode ter o ano inteiro, mas no verão, com as temperaturas altas, a gente tem uma tendência, assim, né, questão do deterioramento dos alimentos, essa questão que pode acontecer. Uhum. Bem, a menos que vocês tenham mais alguma pergunta sobre hepatite, eu vou entrar na próxima aqui, que é dengue. Doutora, me permita, doutora, uma pergunta a respeito de hepatite. A hepatite pode ser transmitida de uma pessoa para outra e como isso pode acontecer? Falavam muito a respeito de manicure, os cuidados que tem que ter. Essa hepatite, ela pode ser transmitida de uma pessoa para outra? A hepatite A pode, a gente tem até transmissão sexual da hepatite A, hoje a gente fala nisso. Mas o principal é por alimentação, mas pode ser transmitida em relação a isso também, sexual, por sangue. Aí a gente tem aquela hepatite B, que é a mais contagiosa de todas, mas a gente tem a vacina disponível na rede pública, essa questão. E ela, sim, é sexual, mais por sangue. E a C, que agora a gente tem até cura, né, que tem uma situação bem confortável em relação a tratamento, é aquela bem clássica que foi na época de transfusão de sangue, lá no início, que não tinha todo o rigor, que é o esmalte, que pode ficar o vírus ali muito tempo guardado, ali ele sobrevivendo quietinho e se transmitindo, os alicates, barbeiros. Então é transmissão por sangue também. Desculpe. Engasguei aqui, desculpe. Bom, vamos então para a questão da dengue agora. Doutora, estamos falando aí sim, mais conhecido da população, que essa é uma época. E agora, o grande complicador, eu vejo pelo menos que as cidades que passam por epidemia e tudo mais, e mesmo os cuidados das autoridades, eles se dão principalmente fevereiro, março, abril. É um período que parece que é o pico mesmo da doença. Estou errado? Exatamente, é o período então que a gente tem esse excesso de chuvas, né, que a gente está vendo aí claramente, e o verão, que acontece que o inseto vai lá, né, o mosquito deposita seus ovos, e com a chuva ele pode ficar até um ano ali, em período de latência, e depois ele desenvolver, né, ele pode ficar ali um ano, aí à medida que os reservatórios vão enchendo, os recipientes, ele consegue fazer o ciclo. Então, por isso que essa época é mais preocupante, a época das chuvas. Mas a gente viu dengue o ano inteiro, até no inverno, né, nos últimos anos. Então, por isso que é importante os cuidados. A gente, uma vez por semana, rever os quintais, essa questão, que é o ciclo do mosquito. Se a gente limpar uma vez por semana os quintais e ter aquele cuidado com os recipientes, a gente vai cortar muita coisa aí do desenvolvimento. Doutora, doutora, o diferencial desse ano, por exemplo, o ano tem chovido muito desde o ano passado e começo do ano agora, muita chuva. E começa a preocupação. Eu acho que todas as cidades já começam a se preocupar e reforçar a campanha da dengue. Por quê? Chove, a gente esquece de dar aquela olhadinha na calha da casa, que fica numa parte mais distante, no alto, por exemplo. Tem os vasos de planta também que tem que se atentar a isso, porque a dengue realmente, eu passei por isso, doutor, e não quero passar novamente. É horrível a dor no corpo, o mal-estar, a fraqueza que dá na gente. Doutor, quais são os principais sintomas da dengue para a gente relembrar aquelas pessoas que ainda não passaram por isso? Quem passou não quer passar de novo, não, doutora. Exatamente. Então, lembrando que ela tem a característica de ter uma febre que a gente fala que é abrupta, então você está bem, no outro dia você amanhece com uma febre com tendência de ser mais alta, dor no corpo, dor articular, dor abdominal, pode ter aquelas manchinhas, né, na pele, tipo uma alergia, e nos casos mais graves pode ter os sangramentos, né, que é a dengue grave.
E qual seria o tratamento, doutora, da dengue? Avançou alguma coisa nos últimos anos para cá, já que essa doença vem há muitos anos aí atormentando toda a população? Em relação a tratamento específico, nós não temos nenhum, assim, um antiviral, como a gente tem os antibióticos, a gente não tem um antiviral para dengue, infelizmente. O tratamento é, assim, a gente se atentar aos sintomas, reforço na hidratação e medicamento para dor. Então, não mudou nada. É hidratação vigorosa, né? Então, bem caprichada, para evitar, porque tem uma desidratação, tem uma reação inflamatória muito importante no organismo, vai consumir muito líquido, vai desidratar, e é onde acontece a evolução para os casos graves. Doutora, nesse caso, as pessoas falam, como a senhora falou, é bastante líquido, tomar bastante líquido, mas não pode tomar qualquer medicamento para dor, se não me engano, né? Isso, exatamente. Como a dengue pode dar um distúrbio na coagulação do sangue, né, que é onde a gente vê os sangramentos lá naqueles casos extremos, então para a gente evitar que isso aconteça, então evitar o AS, anti-inflamatório, como cetoprofeno, nimesulida, diclofenaco, então essa classe de medicamento não fazer o uso. A gente tem outros, né, recursos de analgésicos, então esses a gente vai fazer o uso. Em caso de tomar esse medicamento, que acaba baixando a febre, qual a senhora passou, e também bastante líquido, e não passar os sintomas, é importante procurar o médico, verificar isso, doutora? Hoje, como a gente está numa situação assim, bem crítica, com várias doenças novas surgindo, então, assim, na presença de uma febre alta que persiste, né, um mal-estar, procurar para fazer um serviço de saúde para fazer um diagnóstico diferencial. Porque às vezes, vai ser um resfriado, vai ser um Covid, vai ser uma gripe, então às vezes no quadro, é uma hepatite, né? Ou a dengue, e assim, para ter esse discernimento, uma orientação, né, do que fazer, por conta de fazer a diferença. Então, se a gente hidratar mais, a gente vai impedir. Isso já é comprovado, que impede a progressão para casos graves. Bem, antes a gente se preocupava com a dengue. O mesmo mosquitinho era só a dengue, aquela preocupação toda. Quem pegou a dengue não quer pegar novamente, repito. Agora também tem chikungunya e zika. Qual que é a diferença dessas doenças que o transmissor é o mesmo mosquito, doutora? Isso, aí a gente vai ver que são vírus diferentes. É, A Zika, que chama atenção, a gente teve aqueles casos lá de microcefalia, que teve na gestante, chamou bastante a atenção, mas ela é um quadro mais leve. Todos, assim, que a gente vê na literatura, nos manuais do Ministério, eles podem apresentar uma evolução parecida com a dengue para caso grave. A Zika em menos proporção, então ela caracteriza mais por ter tipo uma conjuntivite, mas pode dar febre, dor no corpo, bem específico mesmo os sintomas, lembra o da dengue aí no início do quadro. O chikungunya também, muito parecido, mas chama mais atenção a dor nas articulações. E às vezes locais onde tem muitos casos. Aqui na nossa região, não é uma região que tem um número de casos, mas tem alguns municípios no Nordeste que tem muitos casos. Então a gente sempre vê a questão de viagem, né? Isso ajuda muito principalmente em doenças infecciosas, né? Onde foi, que já ajuda no diagnóstico. Mas caracteriza mais o chikungunya por dor articular, nas articulações, que podem cronificar, que é o grande, né, desafio do chikungunya, que às vezes fica 1 ano, 2, tem que fazer tratamento como se fosse uma artrite, né, uma doença reumatológica. Então ela é bem assim, incapacitante em alguns casos, e a dor é muito importante. E atenção, doutora, deve ser qual delas que é mais perigosa e que pode levar até a óbito, doutora? A dengue, chikungunya ou zika, que tem que ficar mais atento nesse caso. Então, às vezes, a gente não vai fazer o diagnóstico de imediato. Às vezes não pega ali até o terceiro dia para fazer aquele teste rápido da dengue, que é o que a gente tem para fazer de imediato. Então, já passou esse dia, a gente tem que fazer um tratamento de sintomas, de hidratação bem rigoroso, até ter esse diagnóstico diferencial, porque inicialmente a gente às vezes não tem um diagnóstico certo, mas o tratamento que a gente sabe é padronizado para todos, medicamento para dor e uma hidratação importante. Um ouvinte acompanhando a gente através das redes sociais, doutora Adriana Oliveira, ela fala o seguinte, que o filho dela tem plaquetas baixas. É perigoso pegar dengue?
E no paciente que já tem alguma questão genética e que às vezes não sabe nem porquê, né, tem essa plaqueta baixa, alguma das patologias tem um diagnóstico específico, eles têm que ser mais vigilantes, porque pode evoluir para dengue com plaqueta mais baixa e ter uma redução, ser uma gravidade, às vezes precisa de uma internação hospitalar, então tem que ser mais vigilante, sim. No caso das plaquetas baixas, doutor, o que pode ocasionar? A gente sabe que a dengue e essas outras doenças, a plaqueta acaba baixando. O que pode ocasionar no ser humano? Então, a plaqueta, o que ela faz? Ela vai lá e estanca o sangue. Então, se tiver um sangramento... Porque, assim, o que a gente tem que pensar? A plaqueta diminui, mas o que acontece de pior é a alteração nos vasos sanguíneos da dengue. Esse é o grande problema. Aí a gente vai ter essa questão então eles vão ficar mais frágeis. Então pode ter um sangramento dentro dos vasos. E sem plaqueta, com a plaqueta baixa, aí que tem o grande problema da dengue. Que pode virar dengue hemorrágica? Isso, exatamente. Porque assim, a gente não usa mais esse termo de dengue hemorrágica, a gente usa dengue grave. Então, o que é a dengue grave? Aquela com dor abdominal, com sinais de alerta, dor abdominal importante, vômito que não para, confusão mental, qualquer tipo de sangramento, aquela questão do escurecimento da tontura que a gente tem, que levanta, que fica os olhos, então isso tudo já é sinal de dengue grave. Aí quando abaixa a pressão, a gente fala o choque da dengue. Então esse termo hemorrágico a gente deixou de usar, porque o que acontece? A gente esperava sangrar para achar que estava grave. Não, a gente tem os sinais de alarme, que ali é o gatilho para procurar o serviço de saúde e intensificar a hidratação e a vigilância. Bem, importante então, doutora, nesse período, quem acabar se contaminando com a dengue, importante é tomar bastante água, se hidratar bastante e medicamento, tomar os cuidados, como a senhora passou a informação, não pode ser tomado qualquer medicamento, né? Exatamente. Então, nesses quadros de febre, procurar um serviço de saúde, porque a gente realmente vive uma situação complicada, para ter uma orientação mais adequada do que tomar, do que às vezes a pessoa toma um anticoagulante, às vezes a gente tem uma doença tão grave que a gente não vai suspender, mas a gente precisa fazer exame todo dia, às vezes internação hospitalar. Então, principalmente naquelas pessoas que têm comorbidades, que fazem uso de muitas medicações, essas têm que procurar um serviço de saúde para não ter prejuízo, para impedir uma progressão muito desfavorável no caso. Bem, doutor, acho que o melhor remédio mesmo é combater a dengue, né? Combatendo a dengue dentro de casa, todo mundo dando uma olhada no quintal, ao redor da sua casa, deixar tudo limpinho, tudo sem água parada, acho que é o melhor remédio, né? Exatamente. Então, eu semanalmente fazer essa verificação, essa questão estrutural das casas também, né? Está em dia, né? Agora a gente vive um momento difícil, né, de manutenção, mas sempre estar vigilante nessa questão. É, é assim, é intrigante, né, doutor? A gente pensar que vem a partir desse mosquito e que o combate a ele já tem 100 anos ou mais até, já é centenário. Exatamente. No entanto, tanto avanço que tivemos nas últimas décadas permite a feitos assim inimagináveis do homem, né, e tal. E a gente não consegue combater um mosquitinho centenário. Para a arrogância do homem, porque o homem é arrogante, ele tende sempre a achar que ele vai ter solução para tudo, então ele faz uma ponte gigantesca, toda tecnológica, e diz, mas nem a maior maré do mundo vai derrubar, e a maré pode um dia derrubar. Então, já fez o Titanic, olha que navio inafundável, e afundou no primeiro cruzeiro que fez, e coisas assim. Quer dizer, o homem tem sim aquela ponta de arrogância de achar que ele é poderoso para tudo e, por isso mesmo, ele despreza muitas vezes os 4 elementos da natureza, por exemplo, que são poderosíssimos, muito maiores ainda e tal. Então, que tá uma ponta de arrogância, que o homem trata as coisas desenvolvendo a sua inteligência e tudo mais, isso é muito bom, mas ele faz muitas vezes isso com um sentido de arrogância, de que ele é a espécie, ele é tudo que existe nas galáxias. E pá, aí de repente estamos aqui brigando com um mosquitinho de mais de 100 anos. Não é intrigante isso? Doutor, eu fico abismado com isso, né? Exatamente. A gente vê assim, né, que a dengue
infelizmente, ela não acontece nos países ricos, né, dos países, né, com a situação do Brasil. Então, assim, o investimento é menor, né? Uhum. A gente viu que o Covid foi uma pandemia, as vacinas surgiram rapidamente, então tem tudo isso também. Então, a gente tem essa carência aí de investimentos É, por N motivos aí, que é. principalmente a gente viu aí nesse ano que toda hora fala-se de dengue, o pessoal pergunta, nossa, mas ainda Ainda? que esse ano pode estourar os óbitos por conta que foi esquecida o combate, as medidas de prevenção. Então, assim, é um problema existente que tem que ser olhado, é difícil o controle É realmente, porque verdade. assim, não é só a nossa casa, né? Então, assim, é a cidade como um todo. Aham. E tem perspectiva de vacina, mas ainda vai demorar, né? Uns 2, 3 anos, acredito, mas está avançada, graças a Deus. Então a gente tem essa possibilidade ainda, porque tem 4 sorotipos, né? Então, assim, quem não contaminou ainda tem chance de ter, e ter pela terceira vez é pior. Então, tem vários implicadores aí que geram um gasto enorme, né, na É, época da epidemia, como a gente vê nas nossas cidades, a estrutura que tem que ser montado, o tempo que se despende disso nos atendimentos. verdade. Então, E vamos é lembrar, uma doença é problema e tem que ser olhado. exatamente, vamos lembrar aí a todos que importante é a vigilância sanitária atuar nas residências. Às vezes as pessoas mais abastadas, mais ricas, eles notam principalmente isso, eu não estou inventando, encontram algumas dificuldades, porque a pessoa não vai deixar entrar na minha casa não e tudo mais, mas eles estão devidamente identificados. E vamos lembrar que esse mosquito é democrático. Ele não quer saber se a sua conta bancária é maior, melhor, se a tua casa é mais rica, mais pobre. Ele, se deixar, ele entra e se ele encontrar uma situação favorável, ele pica. Ricos, pobres, amarelos, brancos, negros, qualquer pessoa. Então, é sempre bom. Falar nisso, deixa eu dizer aqui, nós sabemos que entre a pele negra e branca existem diferenças de composições, uma é mais alcalina, outra é mais... Existem, pelo que sei, essa diferença. Ou então, se não for em razão dessas particularidades de cada pele, pela sua cor, mas pela particularidade de cada pessoa, ter uma pele mais, não sei se a palavra certa é alcalina, outra mais ácida, algo assim. Se isso é um chamariz, se a tendência do mosquito aí é uma coisa mais para biólogo, mas talvez a senhora pudesse responder. Tem alguma pele ou algum setor do corpo da gente que eles preferem porque ali há uma condição que eles gostam mais, por exemplo, as pernas, ou então o tipo de pele, algo que atrai mais. Por que eu falo isso? Porque às vezes ele está num lugar que tem pernilongo, pelo menos no comum, e pega uma pessoa assim, 4, 5, e a outra pessoa está do lado e não foi picado nenhuma vez. Tem alguma coisa a ver isso, doutora? Então, em relação à cor da pele, eu não vou conseguir te responder, mas a Uhum. gente sabe que ele é um mosquito que faz voos baixos, por isso que vai preferir os membros inferiores, geralmente, né? E acho que acredito assim, agora essas particularidades, infelizmente, É, assim, eu imaginava, fiz aqui uma pergunta saindo da sua especialidade, eu sei disso, e dá para entender perfeitamente bem, porque no restante, naquilo que diz respeito à infectologia, a senhora foi ótima na entrevista e ajudou muito aqui, acho que é muita gente. Eu espero que dessa entrevista, os que ouviram ou assistiram pela TV, tirem aí um proveito no sentido de prevenir. Mas não seria possível sem a sua contribuição, doutora Ana. Muito obrigado pela gentileza mais uma vez e um bom dia. bom dia, obrigada pelo convite. Falei com a doutora Ana Raquel Ceni Rodrigues, infectologista, sobre hepatite e dengue comuns nesta época e cujos casos tendem a aumentar nos próximos meses também.